Desde 2018, quando Bolsonaro eclodiu à presidência, o povo começou a acompanhar mais a política. Ele começou a entender o enredo dessa história, que às vezes é trágica, mas que é um enredo que tem traição, que tem falsidade e que tem alianças. Pois é. E como você acompanha isso já há algum tempo, você sabe de aliados que viram as costas, de traições, tudo isso você acompanhou nos últimos anos aí do noticiário. Só que dessa vez, uma possível traição pegou o núcleo duro do PT em cheio. Pois é, nós estamos falando do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que pegou todo mundo de surpresa. Você deve estar sabendo que o Lula resolveu fazer um evento pelo 8 de janeiro, comemorar os atos do dia 8 de janeiro. Um verdadeiro fiasco o evento. E aí, a coisa que mais marcou o lulopetismo foi não ter a presença do presidente da Câmara. Isso foi marcante, ou seja, mostrou total descolamento da Câmara dos Deputados com o Planalto. Embora o Pacheco, que é presidente do Senado, estava lá, ainda assim, o Lira era a peça-chave. Estamos falando de 513 deputados. Já não gostaram nem um pouco disso, já se sentiram traídos. Mas a revelação de hoje, aí sim, alcançou o PT em cheio. Adivinha com quem o Arthur Lira teve reunião e esteve conversando em uma casa de campo lá em Alagoas antes de decidir não ir no evento do PT? Pois é, Bolsonaro. E aí, meu amigo, a chapa esquentou. Arthur Lira se encontrou com Bolsonaro dias antes de não comparecer ao evento de 8 de janeiro. O Planalto acionou o alerta. O Conexão Política apurou que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, no início desse ano novo, logo após a partida de 2023. A informação foi confirmada à nossa equipe de jornalismo por fontes ligadas ao núcleo de Lira. Conforme a apuração da reportagem, o encontro entre os dois aconteceu em uma residência do presidente da Câmara, situada em Barra de São Miguel, em Alagoas. Você viu alguns vídeos, inclusive, do Bolsonaro nesse local. O Reduto é conhecido por ser o local que Lira escolhe tradicionalmente para passar as férias. O compromisso entre os dois foi datado em 3 de janeiro, 5 dias antes do evento do Planalto do Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro. Arthur Lira foi uma das autoridades que decidiu não comparecer à cerimônia. O motivo de ficar de fora teria sido uma ação para evitar tensões no Congresso. Ainda, de acordo com relatos repassados à Conexão Política, o encontro contou com a presença de chefe de cozinha Cícera Toy, que, durante os períodos de janeiro, fica à disposição de Lira em sua casa de praia. Durante a chegada de Bolsonaro, Cícera fez questão de tietar o direitista, com direito a uma foto ao lado do ex-mandatário. Ela também é vereadora e presidente da Câmara de Roteiro, área litorânea de Alagoas. Então, a chefe de cozinha também é vereadora, ela que vai e faz ali as refeições. Então, o Lira fez questão de recepcionar o Bolsonaro muito bem. E aí, as más línguas dizem aqui que foi a vereadora que não aguentou, tirou uma foto com o Bolsonaro e acabou entregando essa possível reunião por causa da foto. Ela não aguentou e a foto foi a peça-chave para mostrar que o Bolsonaro estava na casa do Lira. Quem conhecia a casa, quem viu, percebeu, sacou que o Bolsonaro estava com o Lira, embora o Lira não tenha aparecido na foto da vereadora da Câmara ali próximo a Lagoas. Pois é. Só que aí acende um sinal não amarelo, já um sinal vermelho em relação ao trato, né, às negociações entre Lira, Câmara e o PT. O que eu vejo hoje? A Câmara está em total desconexão com a presidência da República. Ou seja, Lula hoje não consegue ter aliados. Ele vem governando pela força que tem das emendas parlamentares. E mais cedo ou mais tarde, se houver qualquer deslize grande o suficiente para haver uma rebelião da Câmara dos Deputados contra o Lula, isso vai acontecer. Porque o Lula ali, ele é uma pessoa não grata, dentro
da Câmara dos Deputados, até por parte do Senado, mas não só pela oposição. Pela oposição é convencional, é comum. Mas ele também é não querido por grande parte do Centrão. O Centrão não quer saber do Lula. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Se tudo isso acontecer, a economia continuar em declínio e as previsões são péssimas para a economia esse ano, se a violência continuar aumentando, Arthur Lira pode colocar suas garrinhas de fora. E aí, meu amigo, a presa vai ser o Lula. Lembra quem é que pode implementar o impeachment de um presidente da República? É o presidente da Câmara. Vamos lá, bora falar de outra matéria. Essa matéria do Estadão me assusta gravemente. Foi republicada pelo Tomé Abdu, que é deputado federal. Ondas de violência como a do Equador mostram a força do crime organizado e inspiram governos a adotar medidas autoritárias que enfraquecem a democracia sem solucionar o problema. Eu fico pensando onde é que o Estadão arruma esses militantes para poder se passar por jornalista. Porque, vamos lá, autoritária é a decisão do presidente, e aqui ele está falando do Noboa, do presidente ao partir para cima da criminalidade. O Estadão aqui não encara e não vê como antidemocrático o responsável pela violência. É um vitimismo, é uma proteção à bandidolatria sem precedentes. Isso não dá para entender. Então, não são umas decisões do presidente que são autoritárias. Está muito enganado. Porque se é uma decisão que agrada a população, que não quer a bandidagem, acho que mais democrático do que isso não poderia ser. Só é antidemocrático para a bandidagem. O Tomé Abdu escreveu aqui, ao compartilhar essa publicação do Estadão, alguém consegue me explicar o que esse repórter quer dizer com adotar medidas autoritárias que enfraquecem a democracia? Minha opinião, policiais são proibidos de fazer o seu trabalho por conta de uma política fraca, feita por homens fracos, que deixam o crime organizado proliferar sem nenhuma barreira. Leis também fracas, que não protegem o cidadão de bem, e sim o bandido. Alguém me explica como é que alguém comete mais de 30 vezes um crime e é solto mais de 30 vezes no dia seguinte, pela manhã, na audiência de custódia? Alguém me explica qual o sentido da saidinha de Natal, onde próximo a 30% dos criminosos não retornaram para a cadeia e muitos cometem crimes neste período, inclusive assassinatos? Alguém me explica mais de 30 mil pessoas serem mortas no Brasil todos os anos de maneira violenta? Alguém me explica um traficante de drogas não ser preso, pois a quantidade de drogas que ele carrega para a venda é considerada para uso? Alguém me explica o que está acontecendo com a nossa sociedade, que acha que reagir a bandidos fortemente armados com armas de guerra, que matam pessoas como se fossem formigas, sequestram, invadem até estúdios de TV fazendo reféns, é considerado enfraquecer a democracia. O mundo tem uma doença, que faz com que muitos usem a palavra democracia sem saber o significado que ela representa. Assina embaixo o que o Tomé Abdu falou e vou além. Entenda o seguinte, nunca foi o problema do Brasil a dita criminalidade e a vitimização. Esse não é o problema do Brasil. Não é o fato de desigualdade social, nada disso. Entende uma coisa de uma vez por todas. O número de bandidos, de criminosos, de brasileiros que são contra a lei, que cometem crimes violentos, é muito pequeno. É muito pequeno, sim. O grande problema, e todos esses deveriam estar atrás das grades sem sair. O grande problema é que um mesmo indivíduo comete 20, 30 crimes violentos. E aí, se você pegar uma população de 1.000 sujeitos bandidos, numa população de 220 milhões de habitantes, você tem 30 mil crimes violentos. Então, a grande questão e o grande ponto que nós precisamos aqui é o combate a crimes violentos deve ser com punhos de ferro, sim. Aqui, o Estado deveria agir sem a mínima preocupação. Deixa eu te explicar uma coisa para essa turma que não entende o conceito de democracia. Quando você é um pagador de impostos, um empresário, e não consegue pagar os seus impostos adequadamente, o Estado vem com as suas garras contra você, contra os seus bens,
contra a sua liberdade. E aí, meu amigo, ninguém fala que isso é antidemocrático. O Estado vem de forma sanguinária na sua jugular para te arrancar tudo que você tem. E aí ninguém fala que isso é antidemocrático. Quando o bandido, o criminoso, mata alguém que paga impostos, que é um trabalhador, aí, se o Estado vir com uma coerção pesada, aí o Estado é antidemocrático. Pois é, vergonha desses jornalistas, viu? Vamos lá, matéria do CNN Brasil. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu investigação sobre a nomeação de filho de ministra da Saúde como secretário. Deu ruim para Nízia Trindade, né? Filho de Nízia Trindade foi indicado para a Secretaria de Cultura de Cabo Frio um mês depois do município receber 55,4 milhões da saúde. Como que funciona a companheirada? Funciona assim. Eu tenho um poder e um cargo. E se eu tenho o poder de liberar, porque hoje as emendas secretas estão na mão dos ditos ministérios. Se eu tenho o poder para indicar onde eu quero, quando eu quero, eu posso pedir algo em troca. Ou eu posso ser agraciado sem nem pedir com algo que beneficie o meu primo, meu filho, meu irmão, meu tio, meu pai, minha esposa. Essa é a torpeza da política que nós encaramos hoje. Então, assim, faz muito bem o Ministério Público pedir a investigação. Acho, sim, que o vínculo aqui é descarado, tá? Então, assim, é totalmente descarado. Sabe, uma coincidência muito ruim da política, alguém destinar 55 milhões e, de repente, por mágica, o filho vira secretário daquele lugar onde você destinou o dinheiro. Pois é, já sei, é meritocracia, né? Pois é. Então, é uma grande vergonha e a Nízia Trindade, que é ministra da Saúde, sim, agora tem que responder o processo. Lógico, tem a questão da presunção de inocência, ninguém está acusando nada, mas a investigação, sim, tem que acontecer. E se ela for inocente, que prove a verdade. Se não for, que a pena seja aplicada. Vamos lá. Deixa eu falar de uma matéria aqui com vocês. Terra. Milei quer expulsar estudantes brasileiros das faculdades da Argentina. Entenda o projeto. Só quero mostrar para vocês o quanto que a mídia é torpe. Medida apresentada pelo presidente argentino propõe cobrar taxa de imigrantes que estudam de graça no país. Texto será votado no Congresso. Então vamos lá. Olha o cara da redação. O Milei cobra impostos do povo argentino. O povo argentino paga os impostos e tem direito a estudar nas universidades gratuitas lá da Argentina. O brasileiro sai daqui e vai para a Argentina para estudar de graça com o imposto do argentino. E aí o Milei fala, não, quem não paga imposto aqui dentro vai ter que pagar a faculdade. Vem um jornal e diz que o Milei está expulsando os estudantes brasileiros da Argentina. Você sabe que o poder do título é para te enganar, é para te fazer de trouxa, é para te enrolar? E aí, todo mundo fica revoltado. Vão expulsar os brasileiros da Argentina, o Milei é um ditador mau. Pois é, mas vamos dar um exemplo aqui. O Ministério da Educação está querendo agora, só falou, igual o Milei ainda não implantou, falou, mas falou que vai taxar as faculdades particulares para custear novo órgão regulador. Em entrevista ao broadcast político do Estadão, no próprio Estadão, o ministro da Educação, que é o Camilo Santana, revelou a possibilidade de utilizar recursos provenientes de taxas cobradas das faculdades particulares para financiar o trabalho de um novo órgão destinado à fiscalização. Então, vamos lá. Lá na Argentina, o Milei fala que vai cobrar taxas para estudantes não argentinos ou que não têm domicílio fiscal, ou seja, não pagam imposto na Argentina, e ele está expulsando os estudantes. Aqui no Brasil, o governo brasileiro fala que vai cobrar taxas a mais, além do estudante brasileiro, porque você acha que a empresa não vai repassar? Ou você vai acreditar na agência e dizer, não, mas a taxa é só para as faculdades, o estudante não vai pagar mais. A gente deixou de ser ridículo a ponto de acreditar nisso, né? Acho que principalmente você que me acompanha aqui. Então vai aumentar o valor das mensalidades. Por que não tem matéria falando que o ministro da Educação quer expulsar os estudantes brasileiros das universidades privadas? Por que não?
com um tom de brincadeira com a nossa cara, né? Pois é o Brasil, é o Brasil. E aí a gente, quem sabe um dia, consiga entender aqui esse teatro das tesouras aqui, né? Abraço, pessoal.